Mas temos mais 2 cursos de pós-graduação que eu gostaria de me deter um pouquinho com você. Tratam de curso de especialização em enfermagem em unidade de terapia intensiva e especialização em enfermagem em urgência e emergência. Estes cursos, cuidadosamente concebidos, eles estavam sob a coordenação da professora Tatiane Cunha Florentino. Mas, recentemente, por dificuldades de tempo para dar conta do curso, pois está com a maior parte de suas atividades voltada para o ensino em outras instituições e para o seu doutorado, nós acordamos com a professora Tatiana que ela deixaria a coordenação, ela também fez essa solicitação, e nós buscamos uma nova coordenação para o curso. E tivemos a sorte de encontrar uma pessoa que tem uma grande experiência no assunto. Esta pessoa que eu vou apresentar para vocês, em seguida pedir que ela se apresente, na verdade não é uma pessoa apenas, mas são 2 pessoas, porque a professora Beatriz Murata Murakami, ela não reside em Salvador, ela reside mas tem uma grande experiência com coordenação de cursos dessa natureza. E em Salvador nós teremos uma outra professora que trabalhará junto com a professora Beatriz, que é a professora Lélia Gonçalves Rocha Martã. Ela é quem fará a gestão direta do curso aqui sobre a orientação, a coordenação da professora Beatriz Murata Murakami. Eu faço questão de ler um pouco do percurso da professora Beatriz e da professora Lélia Gonçalves Rocha Martã e depois pedir que elas se apresentem e falem um pouquinho para vocês, para que vocês, os alunos já matriculados, inscritos nestes 2 cursos, possam conhecer as novas coordenadoras do curso. A professora Beatriz é enfermeira, graduada pela Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein. Ela fez residência em enfermagem cardiovascular nesse mesmo instituto. Aliás, ela fez no Dante Pazzanese, não foi no Einstein. Ela é especialista em formação de docente na educação profissional em enfermagem pelo Instituto Educacional de São Paulo. Ela é mestre em enfermagem pela Faculdade do Einstein. É doutoranda em ciências pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. E atualmente ela é coordenadora de pós-graduação e docente da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, do mesmo Hospital Albert Einstein. E é membro da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. A professora Beatriz é ainda membro da European Society of Cardiology, membro do Centro de Bioética e do Comitê de Bioética do Hospital Albert Einstein e é colaboradora da Comissão de Instrução de Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Eu vou pedir, em seguida, que a professora Beatriz fale, inclusive, da sua experiência como coordenadora de cursos de enfermagem de especialização nessa área de urgência e emergência e de UTI. Já a professora Lélia Gonçalves Rocha Martã, que reside aqui em Salvador, também com uma longa experiência no Einstein, enquanto esteve em São Paulo. Ela é enfermeira, doutora, mestra em ciências pela Unifesp, foi responsável pela criação da especialização multidisciplinar em oncologia no Hospital Israelita Albert Einstein, e ela é a coordenadora do curso de acessos vasculares adultos e pediátricos voltados para a enfermagem da Faculdade de Santa Casa. Este curso está com inscrições abertas, tem início previsto para os próximos dias. Então, por gentileza, professora Beatriz e professora Lélia, eu gostaria que vocês se apresentassem aos alunos destes cursos e aos demais presentes neste evento. Por favor, professora Beatriz. Bom, gente, boa noite. Obrigada, professor Tarcísio, pela apresentação. Eu queria dizer que, no meio de tanta coisa que aconteceu na minha vida, né, nesses últimos tempos, então, como o professor Tarcísio falou, eu trabalhei no Einstein por muito tempo, né, na graduação, na pós-graduação, mas por motivos pessoais e, enfim, eu estou de mudança, né, acabei de sair de São Paulo e estou agora me organizando aqui em Brasília. E no meio de toda essa mudança, eu recebi esse convite
essa proposta para me juntar ao grupo da Faculdade Santa Casa para coordenar a pós-graduação, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com o convite, até porque você entrar e fazer parte de uma instituição com tanta história e que desde o primeiro momento deixou muito claro para mim a seriedade e a importância que eles dão para as pessoas que participam de todo esse processo educacional, né? Então, professores, alunos, coordenadores, isso me deixa muito feliz, muito satisfeita e muito segura de poder atuar aí com vocês, né? Então, trazendo um pouquinho dessa experiência, eu sou professora de faculdade, né? Então, iniciei minhas aulas dando aula para graduação em 2008 e desde 2012 eu coordeno cursos de pós, né? Então, já coordenei curso de pós-graduação em urgência e emergência no Einstein, o de UTI, né? E agora, por conta dessa questão da minha mudança, eu estou me desligando do Einstein e agora me ligando aqui a vocês, né? Então, não estarei fisicamente na mesma cidade que vocês, mas estarei presente sempre, né? Vocês vão ver que vocês vão ter acesso a mim diretamente por e-mail, por WhatsApp, a gente vai ter uma relação aí em tempo real, né? Porque independente de qualquer coisa, eu vou estar aí muito junto, muito próxima de todos vocês. Claro que a professora Lélia mais fisicamente, né? Dando todo um suporte, mas eu gostaria que vocês tivessem sempre muita liberdade, muita tranquilidade em me contactar, né? Inclusive, eu vou deixar aqui no chat para vocês o meu e-mail, tá? Que nesse momento é o meu e-mail pessoal, mas por favor, sintam-se à vontade, né? Alunos já matriculados que quiserem conversar a respeito do curso, alunos inscritos que ainda estão em dúvida, querem bater um papo sobre isso, né? Alunos futuros que querem entender melhor como que a gente está desenhando esse curso, né? Então, a gente está olhando para esse curso com todo carinho, né? Tentando trazer as melhores experiências que a gente teve ao longo desses anos aí para compor, para aprimorar o que já é muito bom, né? O que já tem aí muito bem definido, descrito, né? Eu queria agradecer, né, a confiança da Faculdade Santa Casa em relação ao meu trabalho, agradecer a parceria com a Lélia, né? Aqui publicamente, que é uma pessoa que eu já conheço de longa data e sei que tudo que ela faz também é muito sério, muito entra para dar certo, né? Então a gente não joga para perder, a gente só joga para ganhar. Então, com certeza vai ter um trabalho, né, importante para que tudo seja o melhor possível, porque a gente entende a importância e o significado desse investimento profissional que as pessoas estão fazendo na carreira, né? Num momento de dificuldade, num momento de pandemia, num momento em que economicamente as pessoas estão em crise, que todo mundo está tendo gastos emocionais, gastos pessoais, gastos de toda a forma, né? Um profissional, ele realmente escolher fazer esse investimento, né? Que vai muito além do investimento em dinheiro, né? É um investimento de tempo, é um investimento que ele vai deixar de ficar com a sua família para estudar, né? Isso demonstra um comprometimento da pessoa com a sua carreira, que realmente nós, como coordenadores do curso, a gente vai trabalhar muito para honrar todo esse esforço e toda essa confiança que vocês estão depositando nesse momento aí, nessa escolha que vocês estão fazendo. Então, queria deixar aí o meu agradecimento a todos, né? Desejar que vocês tenham hoje uma excelente aula com a professora Ana Karina, enfim, me colocar à disposição, todos que quiserem conversar comigo, fiquem à vontade, tá bom? E aí eu não vou me estender muito mais, vou passar a palavra para a professora Lélia, porque eu sei que vocês estão ansiosos para ouvir falar sobre segurança do paciente, mas ainda a gente vai ter muito tempo para conversar. Vou contar para vocês que eu sou casada, que eu tenho uma filha de 3 anos, que eu tenho 2 cachorros e que eu tô louca para ir para Salvador aí, para vocês me levarem, me mostrar a cidade, tudo mais, né, no melhor aí que a Bahia tem a oferecer. Tá bom, gente? Um beijo, boa aula para todos. Lélia. Boa noite, obrigada a todos, obrigada mais uma vez ao professor Tarcísio por confiar em mim e a Beatriz também, essa imensa responsabilidade. Obrigada, Ana Dulce, como coordenadora da Faculdade de Enfermagem, por também confiar. Ana Dulce é colega de graduação, né?
porque eu sou baiana com muito orgulho. Entretanto, quando eu me formei, eu fui para São Paulo. Então, eu saí de Salvador para São Paulo com 22 anos e toda a minha experiência de trabalho foi em São Paulo. E nesse período eu conheci muitas coisas boas, mas o meu coração continuava enterrado aqui em Salvador. Logo, me aposentei e vi morar, na verdade, eu digo, Bia, viver. Na verdade, eu vim viver em Salvador, porque em São Paulo eu estudava e trabalhava. Como o professor Tarcísio disse, eu acabei agora, no ano passado, fiz meu doutorado na Escola de Enfermagem da USP, e aí eu tive a oportunidade de ter experiências bastante avançadas, tanto no ensino quanto na prática. Então, eu particularmente, eu sou enfermeira que amo de paixão essa escolha que eu fiz, e com esse desafio que o professor Tarcísio fez a minha pessoa, de, em parceria com uma outra colega, coordenar essa pós-graduação, para mim, é de um valor imensurável. Por quê? Se vocês olharem meu Lattes, se vocês olharem e colocar o meu nome no Google, vocês vão ver que eu tenho uma experiência muito forte em assistência, em gestão, em ensino, mas a minha tendência é muito oncologia, viu, gente? Tenho que falar para vocês. E, para mim, estar neste meio aqui de terapia intensiva é fundamental, porque quando eu atendia paciente no hospital, virava e voltava, eu estava dentro da UTI por causa de algum paciente. Então, eu não consigo desvincular a oncologia, de terapia intensiva, de emergência, não consigo, porque eu vejo que tudo isso está focando para uma melhor assistência ao paciente. Então, se vocês perceberem, se vocês forem, e eu convido a vocês que olhem, que investiguem, que vejam quem é Lélia, que vejam quem é Beatriz, e como ela disse, eu já coloquei o meu e-mail também para vocês, eu queria contar uma partezinha que acontecia quando eu coordenava pós-graduação no Einstein. Eu coordenava simultaneamente 6 turmas, e ainda coordenava a unidade de ensino. Lembra, Bia? Sim. Então, eu era responsável por ver todas as pós-graduações do Einstein, em termos de calendário, em termos de participação, mais ou menos 70 pós. E, mesmo assim, eu coordenava a minha pós, que era de oncologia. Os alunos diziam que quem respondia e-mail e o WhatsApp não era eu, porque eles não acreditavam que eu era tão rápida. Isso não é possível. A professora Lélia tem alguém que faz isso para ela. Porque eu sou assim, gente, igual a Beatriz, eu acho que nós estamos aqui para atender a você, aluno, ao seu colega que vai vir também para o nosso curso. E se vocês não tiverem uma conexão muito forte com a coordenação, eu acho que isso é deficitário e nós não sabemos trabalhar dessa forma. Nós sabemos trabalhar muito, muito, muito próximo ao aluno. E esse aluno, sendo aqui da Bahia, para mim, tem um gosto totalmente especial. Totalmente especial, porque o meu grande desejo é tudo que eu aprendi nesses 31 anos em São Paulo é trazer para Salvador. Sabe por quê? Eu vou dizer, Bia, Olga não vai gostar do que eu vou dizer agora. Eu quero ser concorrente direto do Einstein. Se eu ajudei a coordenar o curso de pós-graduação no Einstein, era uma turma, viraram 6 turmas, eu quero que ninguém em Salvador, ninguém na Bahia precise ir para São Paulo, porque nós teremos os melhores professores também aqui. Os professores que já são daqui da Bahia, que já são conhecidos por todos, como, por exemplo, a professora Ana Karina, mas também outros colegas que estão lá em São Paulo, para que eles participem do nosso curso. Então, rapidamente, a minha experiência forte com o ensino começou pelo mestrado, depois pelo doutorado, depois eu fiz um trabalho para o Ministério da Educação e Cultura, onde eu me tornei uma avaliadora de residência. O que é isso? As residências, aqui em Salvador, por exemplo, eu fiz aqui na Bahia, né? Fiz algumas visitas, porque a instituição, quando quer instituir uma residência, ela precisa primeiro buscar uma certificação, buscar uma avaliação. Então, eu vou nessas instituições, avalio a instituição e depois passo um relatório para o MEC, não sou eu que decido, é o MEC que decide. Essa atividade, ainda mais com todas essas questões relacionadas à pandemia, fica um pouco adormecida, mas é uma coisa que eu gosto muito, gostei muito de estar fazendo. Outra coisa é ministrar aula, né? Eu acho muito interessante, seja a Duda, seja a Beatriz, então virava e voltava, eu ia na faculdade de enfermagem ou no curso da própria terapia intensiva para falar de um tema que é a minha paixão, gente, é a minha paixão, acessos vasculares, catéter, meu sobrenome é Catéter. Eu tenho um livro editado com acessos vasculares, então é por isso também que eu estou coordenando esse curso
de Acessos Vasculares da Santa Casa, que, por favor, todos vocês, mais de 28 pessoas que estão aqui conectadas, dê uma olhadinha, que o curso vai acontecer à noite, então é possível, inclusive, que você faça pós-graduação e você faça esse curso, porque é um curso de extensão, então não perca, porque também nós estamos trazendo pessoas do Brasil inteiro para esse curso de terapia vascular. Então, ministrar aula, para mim, também é uma grande paixão, né? Além da coordenação. Então, parar, porque a aula da Ana já deu uma olhada, é maravilhosa, vocês vão ver um monte de coisa interessante, que a gente não vive sem qualidade, que tudo é qualidade, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês e dizer assim, meu e-mail está aí, por favor, faça contato, eu estou em Salvador, Bia, olha só. Então, vocês terão com certeza muitas oportunidades para que a gente possa se encontrar. Então, muito obrigado. E para quem está chegando, sejam muito bem-vindos ao curso. Para quem já está, eu quero conhecer pessoalmente cada um de vocês, tá bom? Muito obrigada, professor Tarcísio. Muito obrigado, professora Lélia. Muito obrigado, professora Beatriz. Temos a certeza de que esse curso será super bem sucedido, porque toda a experiência construída por vocês ao longo de tantos anos, num dos melhores, se não o melhor hospital do país, o Einstein, sendo trazida para esses 2 cursos de pós-graduação. Então, eu parabenizo a vocês e parabenizo aos alunos também por essa oportunidade. Passando agora para a nossa apresentação de hoje, eu peço desculpas à professora Ana Carina, porque tomamos um pouco do tempo de sua aula, professora, mas tenho certeza que eu também vi o conteúdo, você fará uma aula super interessante e que as pessoas que estão conosco permanecerão até o final. Então, o título da aula da professora Ana Carina Cerdeira é Segurança do paciente na UTI, a complexidade da assistência intensiva. Esse é um tema assim, de grande relevância e é um tema transversal, não apenas em UTI, não apenas em emergência. Esse é um tema que diz respeito à questão da segurança do paciente a todas as práticas de saúde, mesmo em unidades básicas, mesmo em comunidade. E, não por coincidência, o Hospital Santa Isabel ele tem vários títulos, várias credenciais, inclusive um dos grandes diferenciais do Santa Isabel é exatamente nessa área de segurança do paciente. Eu vou, nesse momento, passar a palavra à professora Ana Dulce Santos, que é a nossa coordenadora da graduação de enfermagem da Faculdade Santa Casa. A professora Ana Dulce ela tem mestrado e doutorado em enfermagem e é especialista em enfermagem do trabalho e em metodologia de pesquisa científica. Então, professora Ana Dulce, eu lhe passo a palavra para que você conduza esse evento daqui para frente e faça a apresentação da professora Ana Carina. Professora Ana Carina, muito boa noite, muito obrigado por sua gentileza, por dedicar esse tempo para estar conosco. Seja muito bem-vinda, professora. Com a palavra, a professora Ana Dulce, por favor. Boa noite. Tudo bem? Estão ouvindo? Estão ouvindo bem? Boa noite. Obrigada, professor Tarcísio. Então, agora estaremos com a professora Ana Carina, né? Ana Carina Lima Cerdeira, enfermeira auditora, mestranda em Gestão, Inovação e Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em Qualidade Internacional e Segurança do Paciente pela Fiocruz, é especialista em Auditoria de Sistemas e Serviços de Saúde pela UFBA, especialista em Metodologia da Assistência de Enfermagem pela UNEB, coordenadora da Rede Brasileira de Segurança do Paciente, Núcleo Lauro de Freitas, Polo Bahia, membro fundador da Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente, SOBRASP, e hoje atua também como chefe na Unidade de Gestão e Regulação de Leitos do Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Então, com tanta credencial, né, está aí Ana Carina para estar falando para nós sobre a segurança do paciente, que é um conteúdo
que faz parte dos módulos da pós-graduação em UTI, na disciplina Gerenciamento em Unidade de Terapia Intensiva e Segurança do Paciente. O enfermeiro ele tem um papel fundamental na promoção da segurança do paciente durante a gestão de cuidar, né? Porque o enfermeiro, a equipe de enfermagem fica 24 horas assistindo os indivíduos. E aí, na UTI, essa atenção, essa qualidade, como bem trouxe Bia, tá? Faz parte do dia a dia, do cotidiano do enfermeiro. Então, Ana, com você agora, para você desenvolver aí essa aula que, de fato, está muito boa. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer o carinho, a simplicidade, a maravilha, assim, né, da gente poder estar numa faculdade que eu não fiz parte do Santa Isabel, quanto Santa Casa, mas tive a honra e o carinho também de poder participar do primeiro processo de acreditação, que foi na época do diagnóstico estacional deles, né, lá em 2014, 2015, se eu não me engano. E foi um prazer muito grande estar lá junto com várias pessoas qualificadas. Muito obrigada, professor Tarcísio, muito obrigada, professora Ana, pelo convite e estar nessa faculdade que com certeza vem trazendo um potencial de melhoria, né? E trazer segurança do paciente para essa proposta já para a graduação, para a pós-graduação. Isso é muito gratificante, saber que a cada dia a gente está conseguindo multiplicar esses saberes e trazer o processo de segurança para nós, porque um dia sairemos pacientes, é muito importante. Então, espero que todo mundo, né, se divirta, porque, na verdade, a gente não vai aqui dar aula, a gente, na verdade, vai participar de uma webclass onde a gente pode se divertir com aquilo que a gente aprende mutuamente, através de conceitos e discussões e perguntas no final, que a gente, né, a Ana já me disse aí mais ou menos como serão as estratégias, tá bom? Então, vamos lá. Então, o tema, na verdade, hoje, né, Tarcísio está colocando, Leonardo está colocando aí, a segurança do paciente, como o professor Tarcísio já falou, a complexidade na assistência intensiva. Pode passar, Léo, por favor. E como todo mundo sabe, a assistência à saúde tem se tornado cada vez mais complexa, e que mesmo com a efetividade, que muitas vezes a gente sabe que traz as estratégias de tecnologias muito importantes, tecnologias ligadas, inclusive, principalmente nas UTIs, mesmo com todos os processos assistenciais, ainda é um perigo constante para os nossos pacientes. E com isso a gente precisa tentar e estabelecer critérios, protocolos, para que a gente consiga trazer a segurança do paciente o mais efetivo possível. Pode passar. O Institute of Medicine estima que 98 mil pessoas morrem a cada ano devido a erros, na verdade, que são relacionados a processos assistenciais. Cada ano nos Estados Unidos também, aproximadamente 1,3 milhões de pacientes sofrem danos com consequências de erros graves durante o período que estão hospitalizados. O Centers for Disease Control, o CDC, ele estima por ano 2 milhões de pacientes podem adquirir infecções relacionadas à assistência à saúde, as verdadeiras IRAs. Dos 5 milhões de pacientes admitidos em uma unidade de terapia intensiva nos Estados Unidos, pelo menos um é possível de ter um evento adverso que poderia ser prevenível. Tem alguns estudos em Londres que mostram que 1.014 prontuários foram avaliados. Desses, 10,8% apresentavam eventos adversos relacionados à assistência à saúde e 1/3 desses pacientes apresentaram sequelas graves ou até mesmo foram levados a óbitos. Os estudos mostram que mais da metade desses eventos adversos eram possíveis ser prevenidos se a gente tivesse, na verdade, tomado os devidos cuidados e trabalhado com segurança, trazendo a qualidade da assistência melhorada. Então, para que a gente não tenha um cenário de saúde que se torne de maneira insegura, é imprescindível que a segurança do paciente seja levada em consideração para que a gente alcance assistência de qualidade o mais qualificada possível. Pode passar. Então, assim, infelizmente, todos os anos, dezenas de milhões de pacientes em todo o mundo sofrem lesões incapacitantes ou evoluem para óbito por conta de cuidados de saúde inseguros. Pode passar, Léo. Pode passar.
Diante disso, qual é a importância, o que vocês acham? Fica uma pergunta para a gente trabalhar no final. Qual a importância da segurança do paciente para uma unidade de assistência intensiva, que é, né, quando a gente fala de unidade de terapia intensiva, ela é caracterizada como uma unidade complexa. Pode passar. Sabemos que em 1853 a 1856, há mais ou menos 167 anos atrás, já se falava em higienização das mãos, já se falava em controle de infecção, trazido inclusive pela, vou dar um detalhe, né, Florence, que é nossa amada enfermeira, e assim, acho que Lélia trouxe uma coisa que é muito forte, Lélia, eu falo muito isso, né, em todas as vezes que eu falo sobre enfermagem, eu chego a me arrepiar, né, eu sou apaixonada e tenho muito orgulho de ser enfermeira, e acho que a gente traz, e é um potencial muito grande, inclusive em qualquer tipo de assistência, a gente trabalhar situações relacionadas à segurança do paciente, promovendo o máximo de prevenção possível. Então, Florence, naquela época, já falava sobre higienização das mãos. Já trabalhou, na verdade, nesse período, inclusive na Guerra da Crimeia, com 38 enfermeiros, trabalhando a história trabalhando através dos soldados, né, que estavam feridos naquela guerra, agrupando em áreas bem isoladas para que trouxesse as prevenções relacionadas à infecção. Naquele momento existia uma epidemia de disenteria e tétano. E diante desse processo que foi alinhado, ela conseguiu reduzir a mortalidade, que foi o momento mais marcante da época. E agora a gente está falando novamente, no século XXI, em higienização das mãos, em cuidados higiênicos, em pandemia, voltando todo o processo necessário de ajustes e, mais uma vez, relacionado a cuidados de higienização. Isso é um processo histórico, né? Porque cada vez que a gente fala do básico que a gente aprendeu lá na faculdade, aliás, na faculdade não, com a nossa mãe, né? E lavar as mãos faz parte do conceito básico, a gente hoje está vivendo de novo mais uma história. Pode passar. E trabalhando na unidade de terapia intensiva é um setor de alta complexidade no ambiente hospitalar. E em 1950, ela já foi desenvolvida, desde a época da epidemia da poliomielite, como uma necessidade para o suporte de ventilatório daqueles pacientes, que chamava, na verdade, na época, de pulmão de aço, para que a gente conseguisse debelar essa epidemia diante das situações relacionadas às sequelas de poliomielite. Pode passar. Sabemos que tem grandes chances desses eventos adversos em UTI ser maior do que qualquer outra unidade. Os riscos, muitas vezes, eles são causados por características dos próprios pacientes. São pacientes que precisam ser monitorados pela quantidade de equipamentos, pela qualidade, muitas vezes, da assistência, pela necessidade de restrições, por estar em coma, por estar entubado, pelo tipo de medicação, pelo tipo de dieta. E isso tudo, na verdade, pode levar a uma incidência muito maior de eventos adversos e, obviamente, um local menos seguro para os pacientes se a gente não tiver medidas específicas e protocolos bem alinhados com condutas definidas nessa unidade assistencial. Pode passar. E para todo o processo assistencial, gente, a gente precisa trabalhar uma regulamentação de cada unidade, trabalhando, direcionando para a unidade de terapia intensiva. É importante que dentro da unidade a gente tenha profissionais que sejam qualificados, trabalhar treinamentos específicos, requisitos mínimos de regulamentações técnicas internas, para que a gente possa entender qual o objetivo dessa assistência na necessidade da redução desses riscos, tanto para os pacientes quanto para os profissionais, mantendo, inclusive, um meio ambiente mais seguro possível. Então, um dos pontos importantes, que inclusive são caracterizados por RD6, né, específica da terapia intensiva, é que a gente precisa ter profissionais, médicos e enfermagem, especialistas capacitados e qualificados para essa assistência, técnicos de enfermagem também, assim como outras especialidades, fisioterapeutas, psicólogos, todos esses envolvidos na assistência multiprofissional direcionada para essa assistência ao paciente. Então, para que a gente consiga melhorar essa assistência, é importante, um ponto mais importante é que a gente tenha profissionais extremamente qualificados para essa assistência. Diante disso, a gente consegue reduzir, inclusive, os riscos a esses pacientes. Pode passar. E aí, obviamente, falando da enfermagem, né, trazendo para a assistência UTI, sabemos que a enfermagem consciente, com conhecimento prático
e técnico-científico, mesmo que seja na imagem que a gente está vendo aí, né? Trazendo a ideia de que todo o processo precisa ser treinado para os demais, para que a gente possa fornecer o melhor tratamento para esse paciente. É de fundamental importância que essa enfermagem seja reforçada na qualidade dessa assistência, realizando todos os cuidados, mesmo que nesse ambiente seja o mais complexo e o mais intensivo possível. Então, para tudo aquilo que eu faço, obviamente, a gente precisa saber e atingir o objetivo do tratamento. Pode passar. O enfermeiro tem um ponto fundamental na promoção da segurança do paciente, porque Ana Dulce falou em relação à assistência 24 horas, e muitas vezes a gente não gosta dessa frase, né? Por que o enfermeiro é responsável pela assistência 24 horas? Não tem jeito, gente. Resolvemos fazer enfermagem, somos nós mesmos que coordenamos 24 horas a assistência prestada. Mesmo sendo na unidade de terapia intensiva, que a gente sabe que o médico está ali também, né, 24 horas dentro da unidade, que o fisioterapeuta também está ali 24 horas dentro da unidade, que muitas vezes, né, a gente tem os psicólogos mais próximos, serviço social, mas somos nós da equipe de enfermagem que estamos ligados diretamente no cordão umbilical do paciente, não tem outro jeito, somos nós mesmos. Então, essa assistência exige, na verdade, da enfermagem, a extrema capacidade de entender o processo de complexidade da assistência, entender o que é aquela doença, que tipo de patologia está sendo tratada, para um comprometimento ético, avaliação e prevenção daqueles processos, para que a gente possa viabilizar as reduções de riscos e danos para esse paciente, garantindo a qualidade da assistência prestada do enfermeiro e da nossa equipe que estamos, né, coordenando naquele momento. E quando eu falo de coordenação, não estou falando de coordenação de enfermagem, enquanto coordenador de chefia, mas sim enquanto gestor. Todo enfermeiro também da unidade, ele é o gestor das suas ações. E com isso, na verdade, a gente multiplica tudo aquilo que a gente sabe para os nossos, né, técnicos de enfermagem, para os nossos outros enfermeiros e colegas, para que a gente possa dar uma assistência qualificada. Pode passar. E trabalhar uma UTI segura já desde a época de Hipócrates, né, onde já trabalhava o princípio da não maleficência, primum non nocere, antes de tudo, não cause dano. E a gente sabe que também, né, no mesmo período lá que a gente falou da Quiméria, Florence já dizia que o primeiro requisito de um hospital é que jamais deveríamos fazer mal ao nosso doente. Então, faz parte dos pilares éticos, não só da medicina, como da enfermagem, trabalhar o paciente crítico dentro das suas ações para que a gente consiga acarretar menos malefícios e mais benefícios na assistência à saúde. Monitorizações, intervenções, tratamentos, situações agudas ou até às vezes crônicas, né? Porque, inclusive, hoje em dia, com o avanço da idade dos pacientes, a gente muitas vezes tem pacientes crônicos dentro das unidades de terapia intensiva. E a gente precisa entender e trabalhar que tipo de riscos em potencial cada paciente tem para que possamos ajustar essa qualidade da assistência dentro do ambiente de UTI, que acaba sendo, apesar de ser mais direcional, né, para cada paciente, a gente sabe que tem algumas situações relacionadas a cuidado direcional, cuidado do dia a dia, específicos de cada patologia e aquilo tudo que o paciente usa quanto monitoração, quanto ações que precisam ser envolvidas. Pode passar. E para trabalhar isso, gente, vou passar um vídeo para vocês que fala um pouco da história, um vídeo do IBSP, que mostra um pouco da vivência dos pacientes na UTI e as características dos cuidados que precisamos ter. São 2 minutinhos rápidos só para a gente olhar. Pode passar aí, Léo, por favor. Hoje mesmo, em um hospital perto de você, um bebê terá uma infecção hospitalar por uma bactéria letal. O pai deste bebê sofrerá uma complicação de uma cirurgia e precisará de diálise para o resto da vida. E a avó, que é diabética, entrará em coma por receber uma dose errada de insulina. Estima-se que 1 a cada 10 pacientes internados sofrem incidentes como estes, que infelizmente são causados por falhas nos hospitais. Significa que por ano, no Brasil, mais de 1.700.000 pacientes sofrem eventos semelhantes. Um número suficiente de pessoas para encher 22 Maracanãs. Mas o mais preocupante é que mais de 220.000 pacientes irão morrer por ano no Brasil por estes eventos adversos. São mais mortes do que as causadas por acidentes de carro, AIDS
e até mesmo câncer de pulmão ou de mama. Mas médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais são comprometidos em cuidar das pessoas, certo? Exato! Eles não têm intenção de causar o mal a ninguém. Mesmo assim, erros podem acontecer, porque errar é humano. E isso ocorre porque a assistência à saúde é uma atividade complexa e nem profissionais, nem hospitais conseguem fazer com que tudo dê certo a todo momento. Porém, descobrimos como resolver estes problemas. É o que chamamos de segurança do paciente, que é tudo aquilo que estudamos e fazemos para evitar que eventos adversos aconteçam ao se cuidar de uma pessoa doente. E é cuidando da segurança do paciente que teremos um futuro melhor na assistência à saúde. IBSP, ajudando a transformar a realidade da segurança do paciente. Léo, voltou aí? Na verdade, esse era o vídeo que falava sobre segurança do paciente. A gente tem um outro vídeo da UTI. Se você puder, pode passar o outro, que aí eu dou continuidade depois do segunda parte, pode ser? Interrompendo um pouco, enquanto está passando o vídeo, eu estou vendo aqui que alguém está com dificuldade de áudio. Se alguém tiver mais dificuldade, poderia só nos informar? Nós temos vários procedimentos de segurança na UTI. Evidentemente que diferentes UTIs em diferentes estágios de desenvolvimento na estratégia de segurança do paciente têm implementados mais procedimentos ou menos procedimentos. Então, nas nossas UTIs mais avançadas, nós temos, baseados na estratégia de segurança do paciente, essas estratégias implementadas na fase de identificação, na fase de medicação, na fase de cuidado, na fase de gerenciamento de risco. Então, são diversos momentos em que a gente pode propiciar para que essa segurança aconteça no cuidado do paciente. Os tópicos mais importantes na segurança do paciente, clássicos, são os tópicos de segurança exigidos nas acreditações que são hoje implementadas nas UTIs classicamente. Então, basicamente relacionados à identificação, basicamente relacionados à utilização de medicação segura, basicamente relacionados à identificação correta dos lados em que o paciente vai sofrer algum tipo de procedimento. Esses são os clássicos. Bom, na UTI, o trabalho de segurança indiscutivelmente e obrigatoriamente tem que ser multidisciplinar. Então, a atuação da enfermagem, com a fisioterapia, com os médicos e com o suporte administrativo são fundamentais para a gente manter estratégias de atenção segura na assistência dentro da UTI. Então, esses temas relacionados à segurança são discutidos com o grupo. Rounds multidisciplinares focam não só a questão da assistência, mas os procedimentos seguros que viabilizam para que essa assistência ocorra sem dano para o paciente. O conceito da UTI vem mudando rapidamente. Antigamente a UTI era uma região fechada dentro do hospital, hoje ela é mais acessível, aberta, não só aos familiares, mas a vários profissionais que atuam junto da assistência na UTI. Então existe um conceito hoje que não se faz nada na UTI sem a participação dos pacientes e dos familiares. Então, nada sobre mim, sem mim, é um conceito que predomina nas UTIs que hoje tratam de maneira humanizada a assistência. E isso significa ouvir o paciente, ouvir os familiares com as suas demandas, além da gente garantir as questões técnicas. Então, gente, eu trago, na verdade, 2 vídeos do IBSP, né, do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, que mostram um pouco do que é a relação de segurança do paciente dentro daquilo que a gente já vê
nas medidas mais seguras, trabalhar as metas e os protocolos de segurança do paciente, mostrando a necessidade de trazer o paciente para essa participação. E isso não é diferente dentro da unidade de terapia intensiva. É importante que, mesmo que aquele paciente que esteja em coma, que esteja sedado, a família participe do processo, que a gente consiga orientar ele de outras maneiras para que esse envolvimento seja participativo. O paciente é o centro do cuidado e esse é o ponto principal hoje. Então, mostrando e trazendo de novo o que é segurança do paciente. Léo, a outra tela é a tela do vídeo, você pode passar logo depois. Então, segurança do paciente, pode passar, é nada mais, nada menos do que a gente conseguir reduzir ao mínimo aceitável o risco de danos necessários associado ao cuidado de saúde. É, como outras palavras, a gente tentar, na verdade, evitar e prevenir com melhores resultados relacionados a esses eventos todos os tipos de lesões associadas ao cuidado de saúde, utilizando métodos baseados em evidências, utilizando protocolos, trabalhando as necessidades de check-ins e de dupla checagem. E um ponto importante que eu acho que faz parte, inclusive, da meta de segurança do paciente é a comunicação, e a gente vai ver isso. Então, como eu falei antes, né, o primeiríssimo requisito de um hospital é o princípio de que ele não deve causar danos. Já falava Florence em 1856, lá desde a época da Guerra da Crimeia. Pode passar. Então, fica uma pergunta aí, só para a gente pensar 2 minutinhos. Se alguém quiser responder no chat, eu estou de olho aqui em algumas coisas que estão passando. 99,9% é um padrão de segurança para vocês? O que vocês acham? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Não? Ok, Bia. Bia aí que você respondeu. Pode passar, Léo, por favor. Infelizmente, é isso mesmo, Bia. A resposta alarmante é não. Pode clicar novamente. Na verdade, esse 0,1% que a gente viu lá que falta para chegar aos 100%, né, de efetividade, significa que 20 mil prescrições erradas de medicamento por ano podem ser feitas. 15 mil quedas acidentais de recém-nascidos também acontecem em ambientes hospitalares por ano. 500 cirurgias incorretas por semana podem acontecer em cada hospital que a gente for, né, contabilizar no mundo. 2.000 documentos podem ser perdidos e, com isso, obviamente, a gente perde os registros dos pacientes por hora em instituições de saúde. Então, né, os estudos em relação ao voo já falam que para o paciente é importante que tenhamos a segurança 100% das nossas atividades, mantendo tudo aquilo o mais seguro possível. Pode passar. Em 1999, né, na teoria de James Reason, que já falava sobre o errário humano, existiam mecanismos, na verdade, que trabalhavam as barreiras que a gente pode evitar relacionados aos eventos adversos. Hoje a gente sabe que tem alguns focos relacionados às medidas preventivas e todos os processos dos erros, onde a gente determina e trabalha aqueles erros para que sejam processos de melhoria. Mas a gente sabe que em algumas culturas ainda acontecem do apontamento individual, onde o foco, na verdade, é sobre o erro individual, colocando na pessoa e não direcionado ao sistema. Para que a gente possa trabalhar essas problemáticas dentro da unidade de terapia intensiva, é importante culturalizar, como eu sempre falo, todos os erros que acontecem, e somos humanos, e é possível, como a gente está falando aí, né? Errar é humano, é possível que aconteça, mesmo que a gente queira que toda assistência seja 100% para os pacientes, infelizmente a gente não garante isso ainda, e alinhar essas barreiras para evitar os riscos fazem parte necessária para que a gente não tenha acidentes com os pacientes. Então, é importante a gente ter sistemas de segurança e adesão aos protocolos, que a gente tenha protocolos, normas operacionais, sigam resoluções para que isso tudo seja bem efetivo dentro da unidade. Trabalhar o mínimo possível desses gradientes de autoridade, ou seja, a liderança ela é o foco de espelho e não de imposição, e isso com certeza acaba trazendo um prejuízo muito grande na assistência, né? E trabalhar todos os equipamentos essenciais sem limites, né? A gente precisa, na verdade, entender o que eu tenho para minha assistência e, com isso, melhorar a qualidade dos meus serviços internos. Pode passar. Pode passar, Léo. Então, assim, a gente tem os protocolos básicos nacionais de segurança do paciente, que eu falo sempre que, infelizmente, ele não tem um ponto principal,
que é relacionada aos processos de comunicação, onde a gente vê já nas metas internacionais, como meta 2, melhorar a comunicação entre os pacientes e profissionais de saúde, mas acredita-se, na verdade, que a comunicação ela permeia todos esses protocolos. É importante e é factível de que a identificação do paciente não pode acontecer se a gente não tiver comunicação, a prevenção de lesão por pressão, a prevenção de queda, as práticas de higienização das mãos, e a gente está vendo isso, inclusive, né, nos meios de comunicação e dentro das nossas unidades o tempo todo falando sobre isso, a cirurgia segura e a prescrição de medicamentos, nada disso é feito sem a melhoria, a possibilidade de comunicação. Então, eu vou falar um pouco, pode ir passando, Léo, eu vou falar um pouco sobre as metas relacionadas à segurança do paciente, quanto metas internacionais, e que trabalham os nossos protocolos básicos, e que isso também não pode ser visto na unidade de terapia intensiva, que muitas vezes, gente, inclusive eu fiz consultorias em alguns hospitais, e a estratégia das unidades era que nada, não precisa identificar o paciente, já que ele está em coma, né? Ninguém vai perguntar para ele se o medicamento que ele vai tomar agora faz parte do que ele está tomando, se o nome dele não vai poder falar mesmo. Isso é uma falsa impressão. A gente precisa, sim, trabalhar a cultura interna de que essa identificação seja segura e correta, mesmo que o paciente esteja em coma, mesmo que ele esteja entubado, mesmo que ele esteja sedado, para que essa conferência seja uma prática do dia a dia das nossas instituições de saúde. Identificar o paciente é uma identificação no paciente, né? A gente precisa entender que muitas vezes outros hospitais não têm condições pelas situações críticas financeiras de identificar em pulseira, identificam as suas placas nas camas e nos leitos, mas a gente precisa, que não é o ideal, mas enfim, felizmente acontece, mas a gente precisa entender que essa prática de identificação precisa percorrer o ambiente que o paciente está indo. Então, identificar o paciente corretamente inclui a possibilidade de maior segurança em todos os processos, procedimentos e tratamentos que a gente faça com o paciente. Pode passar, Léo, por favor. Já na meta 2, a gente sabe, ela determina, né, a melhor comunicação entre os profissionais de saúde. Então, é um momento, inclusive, que a gente transmite, repassa e recebe informações dos pacientes relacionados a outras unidades que estão indo para a UTI ou dos nossos pacientes que estão na UTI. E é importante que essa repetição de comunicação para a compreensão da mensagem seja feita o tempo inteiro. Como a gente sabe que os nossos pacientes muitas vezes estão sedados, em coma, entubado, faz necessário utilizar os prontuários. Tem um exemplo de prontuário eletrônico, mas nem todo o ambiente é possível de se ter quanto prontuário eletrônico, né? Mas a gente pode ter registros, sejam manuais, sejam prontuários físicos, sejam informatizados, né? Que muitas adaptações também estão sendo feitas, mas que a gente garanta que essa comunicação seja o mais efetiva possível para que essas informações cheguem de forma unificada para todas as equipes. Pode passar. E um dos pontos mais críticos de comunicação vem da equipe de enfermagem, da equipe assistencial de uma forma geral, é a nossa passagem de plantão, que deve ser consciente, de maneira clara, concisa, resumida, mas ao mesmo tempo que você consiga passar toda a importância e prioridade de tratamento de cada paciente. As prescrições verbais ou por telefone que muitas vezes precisam ser feitas pelas situações de urgência ou emergência. As comunicações relacionadas aos resultados de exames críticos, os processos de transição interna, ou seja, quando caminha os pacientes para um ambiente de exames ou até transferências intersetoriais, ou as transferências também externas que a gente faz para a saída dos pacientes do ambiente hospitalar. Pode passar. Já a meta 3, a gente trabalha as melhorias relacionadas à prescrição, uso e administração de medicamentos, e esse é um ponto importante nos pacientes de terapia intensiva, onde a gente precisa ter uma atenção redobrada, como a gente, né, vem falando da característica do paciente sedado, enfim, é preciso entender, saber e compreender que tipo de medicamento ele está sendo feito, né? A caracterização da capacitação e treinamento da equipe, nesse momento, é de muita importância. Eu dou sempre um exemplo de situações, eu fiz parte de um processo de avaliação administrativa de uma instituição de saúde, onde um técnico de enfermagem ele não sabia o que se paracetamol poderia ser feito e foi aplicado por via endovenosa por um paciente, graças a Deus ele não teve nada, mas foi aplicado endovenosa para o paciente, onde a discussão foi feita entre a equipe de enfermagem, quanto enfermeiro e técnico, uma equipe médica que inclusive está prescrito, então a gente pode fazer, e diante disso desdobrou, na verdade, a necessidade de se trabalhar protocolos mais rígidos dentro dessa unidade para evitar riscos que poderiam, inclusive, ter levado o paciente a óbito.
Então, é importante que a gente estabeleça essa cumplicidade, né, da própria equipe e entender os processos de administração de medicamento de forma correta, até dividindo e participando disso mutuamente, né, entre todos os participantes da equipe. Pode passar, Léo, por favor. Já na meta 4, a gente fala sobre assegurar a cirurgia em local de intervenção, né, para o procedimento correto, do lado correto. Então, hoje a OMS trabalha com checklist que vem da campanha de cirurgia segura, onde a gente tem o antes, o durante, o antes da indução anestésica, o antes de iniciar a cirurgia e antes do paciente sair da sala, mas todo o processo começa, inclusive, antes do paciente no preparo cirúrgico. Se na unidade de assistência onde esse paciente está, lá na UTI ou na unidade de enfermaria, né, essa marcação foi feita, se as pessoas entendem e leram sobre o processo cirúrgico que vai ser adaptado, que tipo de cirurgia ele vai fazer, se ele tem alergias, enfim. Todas as avaliações que precisam ser feitas e com maior cuidado ainda no paciente de terapia intensiva, que caracteriza um redobramento realmente da sua atenção. Pode passar. E aí a gente vem na nossa meta 5, que eu até fiz um pôster essa semana, escrito assim, meta 5, a meta do século 21. Novamente, a meta do século 21, né? Higienizar as mãos para evitar infecção. Na verdade, a gente sabe que a unidade de terapia intensiva é o maior foco de infecção. A gente tem infecções relacionadas a catéteres, infecção relacionada à ventilação mecânica, a ilhas de uma forma geral. E é importante que a gente trabalhe não só a lavagem das mãos dos profissionais, mas inclusive dos visitantes. A gente viu aí no vídeo, hoje as UTIs elas estão sendo trabalhadas com maior humanização possível. E trabalhar humanização significa trabalhar o processo educacional básico da higienização das mãos, que precisa ser um hábito ainda maior, né? E mais frequente diante dos nossos pacientes mais graves, que estão ali se adaptando ao ambiente, com vários equipamentos por perto, e isso tudo leva a um maior controle de infecção. Pode passar, Léo. E a meta 6, que trabalha os riscos de queda e lesão por pressão, onde os nossos pacientes de UTI também têm maior probabilidade, até pelo tempo de período de acamado, né? A gente precisa estabelecer critérios bem específicos quanto a mudanças de decúbito, quanto a medidas preventivas de queda. Existem, inclusive, protocolos básicos e bem estabelecidos em unidade de terapia intensiva, das grades, né, da cama, da elevação de cabeceira, para que a gente evite, inclusive, infecções relacionadas a ventilatórias. Então, isso tudo pode potencializar os riscos na UTI e, claramente, a gente minimiza os riscos se todas essas metas que a gente acabou de passar forem bem direcionadas e estabelecidas. Pode passar, Léo. Para tudo isso, gente, dentro das metas, o foco para a segurança do paciente, o foco do gerenciamento de risco para a segurança do paciente é você trabalhar com pessoas, ou seja, uma equipe multidisciplinar que tenha metodologias bem específicas relacionadas à cultura institucional de segurança do paciente. Isso resulta em resultados de qualidade que vão trabalhar, obviamente, o ambiente seguro, o local seguro e o paciente seguro, ou seja, a nossa UTI segura. Pode passar. E como a gente está falando em foco de gerenciamento de risco, o que é gerenciamento de riscos, né? É um conjunto de medidas, na verdade, que a gente pode prever, identificar e minimizar as ocorrências desses eventos que são trabalhados e podem ser decorrentes das nossas próprias atividades assistenciais, causando danos físicos, psicológicos, muitas vezes sociais aos nossos pacientes. Para isso tudo, é importante que a gente faça uma avaliação contínua dos riscos clínicos e não clínicos. E só para dar um enfoque do que seriam riscos clínicos são todas as nossas atividades profissionais que fazemos no dia a dia da nossa assistência. E os riscos não clínicos são ambientes, a estrutura física, os equipamentos, os sistemas de pressão, a qualidade de água, tudo aquilo que a gente pode envolver características clínicas, né, dos nossos pacientes, que os pacientes estão envolvidos nas características clínicas e que precisam estarem bem estabilizados para a gente controlar a segurança do paciente, evitando com isso notificações de características problemáticas para a instituição, mas que são necessárias muitas vezes serem feitas, porque através delas a gente consegue trabalhar os processos de melhoria. Pode passar, Léo. Então, assim, gente, para a gente criar estratégias de redução de eventos, como eu falei, a gente vem repetindo, a gente precisa usar protocolos bem estabelecidos e protocolos da unidade, protocolos
unidades hospitalares, dos procedimentos que estão sendo feitos, capacitar os profissionais de forma contínua para que a gente consiga estabelecer o alinhamento dessa comunicação unificada para todas as equipes, melhorar a qualidade dos registros em prontuário, isso é muito importante, a gente vê muitas vezes o copia e cola, né, dos registros de prontuário de uma forma geral, isso vem para todas as categorias profissionais, infelizmente. Incluir o paciente e os familiares na confirmação de dados e também no processo assistencial, ou seja, como a gente viu no vídeo e a gente vem falando também, o paciente é o centro do cuidado e é importante que ele participe de todo o seu processo, desde o momento da sua entrada, do seu período de internação até a sua saída. Então, esse é o envolvimento institucional e na UTI ele não é diferente. Desenvolver uma cultura de segurança do paciente, não só na UTI, mas que isso, inclusive, permeie, né, todas as unidades institucionais. Comunicação, novamente, vem à tona para que a gente possa estabelecer a redução desses eventos e, obviamente, divulgar todos os eventos de promoção e aprendizado que foi feito na organização, como esses protocolos estabelecidos, para que, com métodos, a gente consiga estabelecer uma cultura bem impregnada na unidade, impregnação no momento, no sentido positivo. Pode passar. E, diante disso, para a gente avaliar os riscos na UTI, é importante que a gente possa, como eu falei, analisar e mapear os processos dessa unidade. Existem alguns estudos que vão mostrar que em 4 passos e 7 perguntas é possível que a gente possa mapear esses fluxos e fazer uma avaliação dos riscos dessa UTI. Esse é um modelo, por exemplo, desenvolvido pelo Johns Hopkins University, numa avaliação de riscos e mapeamento dos processos que ajudaram a identificar as lacunas de prevenção dos eventos adversos. Então, como é que eu posso fazer uma avaliação de riscos? Eu preciso saber que tipo de risco cada paciente está sujeito dentro daquele motivo da sua internação na unidade de terapia intensiva. Que medidas preventivas e quais a gente pode estabelecer para esse paciente? Ou seja, quais os cuidados para esse paciente para evitar os riscos, né, que ele possa, que possa ser trazido para ele naquela unidade. Monitorar e dar feedbacks, ou seja, o paciente recebeu os cuidados preventivos, ele sabe qual é o processo do seu tratamento, ele está inserido nessa participação para que ele entenda o que está sendo feito e com isso colabore com tudo que vai ser feito de tratativa na UTI. Aprendizado e compartilhamento, a comunicação novamente está sendo adequada, a gente precisa trabalhar mais algum tipo de comunicação mais integrada, comunicação mais efetiva, e para isso vem os 7 passos que alinham com esses 7 perguntas, na verdade, que alinham com esses 4 passos, que são: quem vai executar a atividade, quais as atividades que precisam ser executadas, e isso é importante para que a gente aponte, não no sentido direcionador negativo, mas eu saiba quem está executando aquela atividade, para que eu saiba quais são as minhas atribuições, atividades a serem executadas e se eu estou indo pelo o que foi desenvolvido pela unidade. Quando é que essa atividade é realizada? Em que momento isso está prescrito na nossa prescrição de enfermagem, por exemplo, né? Qual atividade está sendo realizada atualmente? E será que esta atividade atual, ela precisa estar sendo executada da maneira adequada ou ela pode ser melhorada por uma outra atividade durante o período que a gente desenvolveu dentro desses passos que foram caracterizados na unidade? Como é que a gente pode assegurar a competência para completar essa atividade adequadamente? Ou seja, existe um começo, um meio e uma finalização desses processos para que a gente entenda que essa é uma atividade que precisa ser trazida de maneira segura e adequada para os nossos pacientes. E quais os critérios que sugerem que aquilo pode não ser cumprido, né, quanto à atividade, para que a gente não chegue lá, para que a gente realmente consiga atingir a finalização dessa atividade. Pode passar, Léo. Diante disso, na verdade, só trabalhando esse modelo, a gente pode trabalhar esse questionário para vários outros aspectos de mapeamento das unidades. Então, isso serve para profilaxias medicamentosas, para avaliação de catéter central, por exemplo, né, para checagem da comunicação, para fisioterapia, para profilaxias mecânicas, enfim, para todo o processo que envolve o paciente e a família. E a partir daí cria-se fluxos bem desenvolvidos, diagramas que muitas vezes complexos, mas que podem permitir, inclusive, a otimização das ações que são desenvolvidas na unidade de terapia intensiva e, com isso, a gente garante a segurança do paciente, permitindo, inclusive, alarmes, né, alertas para evitar as falhas que são possíveis de acontecer no dia a dia da assistência. Pode passar, Léo.
Quando a gente fala de estratégias de gerenciamento de risco, a gente precisa entender que é necessária a promoção da cultura de segurança do paciente. E na unidade de terapia intensiva, a consciência coletiva e o comprometimento dessa segurança para todos os níveis é extremamente necessária. Reconhecer que a minha terapia intensiva ela tem um alto risco de atividades, que ela tem um alto risco de comprometimento, que ela tem alto risco, inclusive, de patologias. Eu tenho uma unidade de terapia intensiva, eu trabalhei na unidade de terapia intensiva, onde ela era completamente cardíaca. A gente fala cardíaca em todos os sentidos. Cardíacas para o perfil dos pacientes e cardíaca para a gente profissional. Porque cada paciente que chegava na linha de atendimento também era taquicárdico. Então, isso, na verdade, a gente precisa conhecer a natureza da nossa unidade para que a gente possa atingir a possibilidade de trabalhar operações seguras naquele ambiente. Trabalhar ambiente de livre culpa, encorajando, inclusive, todos os profissionais. Isso não é apenas uma meta estabelecida da liderança da unidade, ou da gerência de enfermagem, ou do diretor do hospital. Não. Isso, na verdade, faz parte quanto equipe. A gente encorajar a cooperação dos profissionais para que a gente minimize os gradientes de hierarquia, trabalhando todo mundo linearmente quanto equipe e, obviamente, trazendo isso com uma qualidade e cultura de segurança interna. Se comprometer com a utilização de recursos que podem trazer melhorias para a qualidade da assistência e, obviamente, para a segurança do paciente. Pode passar, Léo. E, para isso, gente, a gente precisa fazer uma avaliação das nossas ferramentas de gestão. Então, o que eu posso ter para compreender que os funcionários percebem a segurança da unidade, né, do paciente, segurança do paciente naquela unidade? Identificar que a cultura, muitas vezes, precisa ser melhorada sim. E o que a gente pode fazer dentro daquela unidade para que isso tudo seja melhorado, né? Avaliar as nossas ações quanto à efetividade, implementando as melhorias, mesmo que seja a pequeno, a médio, a longo prazo, mas que a gente estabeleça que isso precisa ser cumprido para que a gente garanta a qualidade da unidade. Comparar dados internos, porque a gente fala sempre de benchmarking, né? Não só internamente com unidades intersetoriais, ou às vezes eu tenho uma unidade de UTI, terapia intensiva geral, uma unidade cardiológica, uma unidade pós-cirúrgica, mas que a gente possa internamente entender que indicadores são esses para que a gente compare e melhore os processos de segurança interna. Priorizar os esforços e fortalecimento da cultura com o próprio esforço da equipe, né? Trazendo a cultura de segurança do paciente. Pode passar, Léo. E aí vem a importância do papel da liderança no fortalecimento dessa cultura, né? A liderança é um componente fundamental. Eu falo sempre que líder é o espelho da equipe. Se você consegue trabalhar a sua equipe dentro do movimento dos processos de melhoria, trazendo a mudança de comportamento, impregnando positivamente a cultura de segurança, não tenha dúvida que sua unidade cada vez mais vai ser um espelho adequado para que seu paciente se sinta seguro e não se sinta num ambiente complexo, como a gente fala, né? Muitas vezes até a história dos equipamentos trazem como uma ideia, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E o TI tem uma tradução para pacientes que não entendem muito bem. Quando você fala assim, ó, o paciente está indo para a UTI, pronto, vai morrer. Aí todo mundo já sabe que é morte na certa, que está mal. Então, a gente precisa entender e incorporar essa comunicação. E o líder é quem faz isso acontecer, né? É quem se compromete a incorporar os princípios de confiabilidade, os princípios de valores, de visão e de missão da unidade, que muitas vezes são criadas, mas também da organização, da instituição, da hospitalar, para que a gente estabeleça metas que possamos monitorar dentro daquilo que é realizado na sua unidade de terapia intensiva. Pode passar, Léo. E, com isso, obviamente, a gente trabalha em equipe. E o trabalho de equipe, em qualquer unidade, mas eu digo sempre na unidade de terapia intensiva, é de extrema importância, porque a gente lida com pacientes muito complexos. A gente lida com pacientes graves, né? E que vem o que eu falei agora, da história de que todo mundo acha que eu estou ali, que é uma luta contra a morte, né? Tem uma frase que as pessoas falam sempre que trabalham em TI, é uma luta contra a morte e que, na verdade, nem isso. Muitas vezes você está ali para uma observação, porque fez um procedimento de alta complexidade e que precisa garantir naquele ambiente uma monitorização mais fidedigna e mais direta. Então, é importante que a gente trabalhe em equipe essa fundamental segurança do cuidado.
os briefings e debriefs, ou seja, reuniões pré e pós-realização de qualquer tipo de atividade, para que a gente alinhe a comunicação, estruture todo o processo de avaliação de trabalho em equipe e, obviamente, aumente a previsibilidade de situações que podem acontecer. A cultura de segurança, ela desenvolve 3 imperativos muito importantes: confiança, notificação e busca contínua por melhoria. E quando a gente fala em notificação, a gente busca a confiança de que essa notificação não está apontando o meu erro, e sim trabalhar esse erro de forma generalizada para que a gente possa trazer processos de melhoria contínua para esse ambiente de trabalho. Pode passar, Léo. Diante disso, gente, até para a gente trabalhar os processos de melhoria contínua, tem uma ferramenta de qualidade que chama PDSA, onde você define processos e métodos para garantir o fundamental conhecimento e adequação dessas estruturas que são oferecidas. Eu trabalho a educação, treinamento e execução de todos os processos relacionados à equipe, tanto em metas quantitativas quanto qualitativas, capacitando, né, em atender essas demandas internas dos pacientes e, obviamente, buscar os dados que foram trazidos para estabelecer resultados e metas de melhor qualidade, né? A gente avalia as metas, desenvolve os controles, trabalha os indicadores, que só os números não adiantam se eu não souber realmente desenvolver o que eles estão dizendo ali, né? E com isso eu planejo as minhas ações preventivas e, com certeza, necessárias corretivas para que a gente possa estabelecer o melhor direcionamento de qualidade assistencial para esse paciente. Pode passar. Para isso, estabelecer esse plano, a gente garante a continuidade da qualidade na terapia intensiva, estabelecendo vínculos, na verdade, de uma equipe que se promova e tenha o compromisso da continuidade da assistência a esse paciente durante 24 horas, novamente, né, durante 24 horas. A gente precisa capacitar, e a gente vai falar em capacitação para toda e qualquer unidade assistencial, sempre, porque eu preciso atualizar, né? Porque quem recicla é papel. Então, a gente precisa atualizar todo o processo de entendimento da minha qualidade assistencial, sejam protocolos novos. A gente agora está passando por um processo novo, né? Covid, na verdade, veio para reestruturar tudo aquilo que a gente sabia há um tempo atrás e veio à tona. Trabalhar protocolos de prevenção básica, gotículas e aerosóis. Hoje veio de novo à tona coisas que a gente já sabia em 1800 bolinha. Então, isso faz parte de restabelecimento das capacitações de manobras básicas de atendimento em protocolos de rotina. Em unidade de terapia intensiva não seria diferente. Quando a gente fala em condições de continuidade, a gente fala, inclusive, nos processos de visitas. E aí vem o que a gente viu lá no vídeo. As terapias intensivas antes, eu trabalhei em uma delas, não vou dizer quanto tempo atrás, não, todo mundo vai saber mais ou menos quantos anos eu tenho. A gente trabalhou com unidades muito limitadas, né? Equipes fechadas, estruturação de visitas nada, não era aberta em horários. Hoje não, hoje a gente tem, na verdade, UTIs humanizadas, UTIs que podem ter acompanhantes. A gente trabalha com a história do paciente quanto centro do cuidado, mas a informação que chega, inclusive, para o próprio familiar também é importante, né? A garantia dessa passagem de plantão, estabelecer uma comunicação linear com esse familiar no momento de passar informações. Isso tudo trabalha-se na necessidade de um plano de contingência, por exemplo, nesse momento, para situações inesperadas como esse nosso inimigo invisível que a gente está tendo agora que enfrentar, né, de maneira a adequar a cada dia. A gente vê que os protocolos, pode passar, Léo, a gente vê que os protocolos a cada dia, um dia como é que chama? O paciente de contato, ele fica isolado, no outro dia ele não fica mais isolado, cada um estabelece as suas condutas, e isso a gente precisa aprender no dia a dia mesmo, e para garantir a assistência da qualidade de qualquer unidade, vem aí o envolvimento das equipes em estruturar os processos e trabalhar isso de uma maneira que seja linear e unificado para todo mundo. E diante disso, segurança é um risco de tendência zero. Quando eu falo da palavra segurança, ela tem uma tendência zero e, infelizmente, a gente não consegue chegar a 100%, que é o que a gente queria e deve garantir a assistência para o paciente. Então, o foco para isso é a gente aumentar a probabilidade dos nossos resultados desejados. Ou seja, se eu consigo minimizar os riscos da minha assistência, obviamente, eu consigo estabelecer um ambiente de melhor qualidade, uma taxa de infecção menor,
uma probabilidade de alta, né? Eu vou puxar a sardinha um pouco para a questão do gerenciamento de leitos, uma probabilidade de permanência do paciente no ambiente de UTI menor, e com isso eu consigo trabalhar todo o desenvolvimento de saída desse paciente o mais rápido possível, garantindo a sua qualidade para o que ele veio. Ele veio para ser tratado, ele tem que voltar para casa, né? Pode passar, Léo. Então, gente, diante, né, disso que a gente viu, assim, trabalhar a segurança do paciente, seja na unidade de terapia intensiva, seja na unidade de enfermaria, seja em clínica, seja em laboratório, seja em casa, né? É importante que a gente coloque isso. Faz parte de qualquer modalidade, meta e protocolos de segurança do paciente. A gente viu aí que todos eles se estabelecem dentro de metas contínuas, dentro dos processos estabelecidos de continuidade da assistência, para que a gente garanta, e tudo isso vem do desenvolvimento técnico-científico e conhecimento básico daquilo que a gente está fazendo. O que a gente está vendo na tela agora, inclusive, fortalece uma proposta que o Ministério da Saúde trouxe como projeto Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil, onde ele estabeleceu vários hospitais dentro do período de 2018 e 2020, que, na verdade, foram trabalhadas várias unidades de hospitais de alta complexidade, onde eles direcionaram para UTIs dessas unidades, trabalhando a melhoria dessa segurança com implementação de diretrizes de prevenção de infecções relacionadas à infecção primária de corrente sanguínea, pneumonia associada à ventilação mecânica e infecção de trato urinário associada a catéter venoso. Essas unidades de terapia intensiva foram escolhidas em 119 hospitais do Brasil, né? E são unidades de terapia intensiva que atendem o SUS. E com isso, pode passar, Léo, pôde se estabelecer, na verdade, uma proposta de trabalhar indicadores de monitoramento com resultados que a gente trouxesse o equilíbrio nesse processo de infecção. Eu vou dar um exemplo, na verdade, do hospital onde eu trabalho, né? Lá a gente foi um dos 119, o HU aqui de Salvador, o Hospital das Clínicas Professor Edgar Santos, faz parte desse projeto, e a gente conseguiu estabelecer metas, minimizar, na verdade, né, taxas de infecção hospitalar, de infecção relacionado à corrente sanguínea de altíssima, era alta realmente, a gente conseguiu minimizar muito. Então, a proposta desse programa é que a gente possa reduzir as infecções hospitalares na UTI, trabalhar os desperdícios financeiros, ou seja, a gente acha, né, que dentro da unidade de terapia intensiva, principalmente no SUS, você pode gastar, não tem controle, porque não tem convênio, porque ninguém cobra, mas existe sim algumas fragmentações que a gente pode controlar isso dentro das unidades de custo, mostrar a necessidade de melhorar as informações, ou seja, tudo aquilo que a gente falou de comunicação, né? Eu posso até ter fragmentações de informações, de comunicação, mas a informação ela precisa ser muito coesa, né? Para que a gente entenda os processos daquele paciente. De reduzir a utilização de dispositivos, quanto menos dispositivos, obviamente, menos riscos de infecção, de reduzir permanência em ventilação mecânica e, com isso, aumentar a segurança do paciente, aumentar os fluxos de organização do trabalho, o uso correto desses equipamentos e insumos que são dados a cada paciente por procedimentos ou por caracterização do perfil daquele paciente. Trabalhar as comunicações entre profissionais de saúde e paciente, ou seja, de novo, trazer, né, o paciente como foco e como centro do cuidado, a adesão de práticas seguras e, novamente, a gente traz as estratégias relacionadas à prática da segurança do paciente. Esse projeto foi um projeto que, inclusive, todas as redes de segurança do paciente, como a Ana falou, eu sou membro fundador da Sobrasp, sou coordenadora aqui da Rebraensp, que é a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, no Núcleo Lauro de Freitas, Polo da Bahia. Essa rede tem em todo o Brasil, onde a gente trabalhou um ponto estratégico que era mostrar o paciente seguro, sem morte, até 2020. Infelizmente, a gente não conseguiu minimizar as mortes diante da nossa pandemia, né? E que veio, inclusive, para trabalhar as necessidades de processos de planos de contingência nesse ambiente de segurança do paciente. Ou seja, tudo aquilo que a gente tem como práticas, como protocolos, como metas para a segurança do paciente precisou ser trabalhada redobradamente nesse momento agora de pandemia para que a gente minimizasse os riscos do paciente COVID, né? São pacientes que chegam em unidade de referência ou não e que podem trazer, na verdade, riscos não só para eles, quanto, né, a complicações respiratórias, por exemplo, mas também para os outros pacientes, que é o nosso foco principal, e para os profissionais de saúde que estão
ao seu lado. Então, Léo, eu queria que você só passasse o nosso último vídeo, e aí a gente vai conversar um pouquinho, mas assim, gente, esse é um vídeo que mostra que o movimento mundial que aconteceu desde 2018, né, quando começou esse projeto, que trabalhava exatamente isso, o paciente seguro e sem morte até 2020, onde a gente podia permanecer com essa proposta de desenvolver mais capacitações e implementações de mudanças relacionadas a controle, a infecções de uma forma geral nas UTIs, trabalhar todas as metas de segurança e, com isso, desenvolver um ambiente mais seguro. Pode botar. Healthy people are dying in hospitals. Every year, more than 400,000 people die from preventable causes in the U.S. That's more than the total number of deaths from lung, breast, and prostate cancer combined. The very places that are here to help us heal have become the places that hurt us. And this problem isn't just measured in human lives. 45 cents of every dollar spent on healthcare is used to cover medical errors. That means of the $2.8 trillion spent annually on U.S. healthcare, medical errors account for $1.26 trillion. This all may feel unsettling, but there is hope. We are the patient safety movement, and we've made a commitment to drop the number of patient deaths by preventable causes to 0 by 2020. By unifying the healthcare ecosystem and implementing actionable patient safety solutions already established, we can save thousands of lives and dramatically reduce the cost of healthcare for all Americans. In 2014, we reported 602 lives saved. In 2015, we reported more than 6,000. And with your help, we can save even more. But we must act quickly, as we're going to need policymakers to stand up for the change, health technology companies to make the change, and healthcare providers to be the change, so that patients and families affected by these tragedies can see a change. Your commitment could make all the difference for her family, his family, their family, and your family. This is more than a mission. It's a movement. Commit today so people can live tomorrow. E apesar desse movimento ter sido, né, trabalhado numa outra vertente, onde faz parte de um programa, eu acredito que esse é um movimento que a gente precisa fazer sempre, né? Trazer uma possibilidade de que a gente possa fazer mudanças e promover a segurança do paciente em todos os nossos dias, isso é muito bom, né? É seguro. E nesse momento agora de Covid, né, onde a gente está passando por um processo de pandemia, é mais um motivo de rever processos, de alinhar cuidados, de entender o que cada faculdade, universidade, cursos técnicos estão fazendo para promover e para trazer práticas reais de conceitos bem definidos e que as pessoas entendam o que estão fazendo e dentro das suas questões, das suas práticas, das atividades práticas e científicas. Por quê? Porque cuidamos e continuamos cuidando de pessoas. E a gente viu que, nesse movimento, faz necessário que a gente possa preparar para cuidar com segurança. Então, gente, esse foi, né, assim, a nossa prática. E eu acho que... Volte só um pouquinho, Léo, por favor. Mesmo que, nesse momento, ainda seja longo, árduo e tortuoso o nosso caminho, que mesmo ao solo, com sangue, suor e lágrimas, as raízes ainda tenham sido fincadas, ainda que as pegadas tenham sido deixadas por pés calejados do dia a dia, por sapatos desgastados na nossa assistência no dia a dia e na atual conjuntura. Pode passar, Léo. Com certeza, nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos para que façamos o melhor para a segurança dos nossos pacientes e também dos nossos profissionais. Então, eu queria agradecer muito, né, essa possibilidade de estar falando um pouquinho para vocês e estou à disposição. Muito obrigada, Ana Karina, por essa excelente exposição.
Como diz minha colega Lélia, a gente não deve falar tudo não, para deixar um pouquinho, né, o gosto do quero mais. Inclusive aqui Diego já está colocando aqui que a Faculdade Santa Casa precisa já transformar essa aula em um curso, em uma pós-graduação sobre segurança do paciente, né? Então, você trouxe aí muito bem, todos esses dados, né? Os dados atualizados do que nós temos aí, o número de mortes, né? Muito grande, então, mais de 200 mil mortes, né? Ao ano. Então, aquele vídeo mesmo, ele vai trazendo, né? A consequência mesmo da segurança do paciente. E o que ele é interessante, Ana, é que ele mostra a nossa atualidade, né? Se você pegar ali a história das bactérias, é exatamente o que está acontecendo hoje no Covid, né? A multiplicação disso. Com certeza. E segurança do paciente no contexto do Covid é o que nós estamos vivendo. Então, assim, Exato. se existir uma dificuldade de implantação de segurança de entender. do paciente, agora vai ficar mais fácil, porque está posto, né? Como você trouxe aí, segurança é risco tendendo a zero, tá? Então, exatamente. É isso mesmo, é trabalhar aí para se evitar de todas as maneiras. E algo muito legal, assim, você trouxe essa aula de segurança do paciente, ela traz uma visão bem sistêmica, né? Do que é o ambiente, as unidades que trabalhamos, essa complexidade da UTI, e que se a gente não tiver esse olhar de forma sistêmica, a gente não consegue dar conta, porque vai envolver muitas coisas, vai envolver tecnologia, pessoas, todos esses processos, exatamente, essas ferramentas de gestão que tem que estar todo mundo muito unido, e você traz aí a cumplicidade da equipe, né? Então, assim, a equipe precisa estar inteirada, a equipe precisa participar do dia a dia, conhecer todos esses processos, não cabe mais coordenador preparar para o indivíduo lá na ponta executar. Tem que ser todo mundo junto, né? Cúmplice. Então, Ana, nós temos aqui uma pergunta que é o seguinte, na verdade, o Diego vai trazendo, não é nenhuma pergunta, ele está fazendo uma sugestão, viu? Ele está dizendo aqui, a senhora professora Ana Karina acha que a 7ª meta para a segurança do paciente a ser instituída poderia ser o transporte seguro? Ele Tenho já certeza. Tem certeza. Diego, acho que você me conhece, então, né? Porque não é possível. Na verdade, a gente fala muito sobre as questões relacionadas... O transporte acaba chegando no processo de comunicação, mas que não é real, né? Porque se você pegar o transporte do paciente, você tem comunicação alinhada ao que você trabalha dentro dos protocolos, risco de queda, porque você tem, né, a possibilidade no trânsito desse paciente ter alguma situação de queda, mas existe, na verdade, a mobilidade desse paciente. Então, a gente trabalhou, assim, outras instituições de saúde que eu trabalhei, a gente trabalhou as 9 recomendações de boas práticas. E isso a gente vê que muitas instituições trabalham, Diego. Então, assim, eu trabalho as metas internacionais com que elas realmente, né, têm dentro das suas determinações, mas eu estabeleço, através dessas metas, boas práticas que podem trazer o transporte seguro, seja inter ou externamente, né? A comunicação não só de transferências de comunicação entre profissionais, mas como eu falei ali, inclusive como exemplo, as práticas relacionadas ao passagem de plantão, a proposta das intervenções relacionadas aos registros clínicos, que isso tudo faz parte da comunicação. Então, acho que metas, elas vêm para estabelecer critérios e direcionamentos, mas você pode aproveitá-las e trabalhar boas práticas, como essa que você acabou de dizer, do transporte interno. Então, ela pode sim se tornar a 7ª meta, ela pode se tornar uma boa prática, né? Que eu acho que é bem importante que as unidades de saúde entendam, compreendam e estabeleçam isso com os seus profissionais. Obrigada, Ana. E entendendo, você trouxe logo de cara, você apresentou para a gente, justamente por conta da UTI ser uma unidade tão complexa, né? O número de atividades, inclusive a enfermagem, né? Lidando com tantos equipamentos, os catéteres aí de Lélia, né? Então, assim, tantos procedimentos que se faz. Então, o paciente na UTI, ele está muito mais exposto a risco, né? de atividades que levem e causem dano, tá?
Então, assim, quando você traz isso, e aí vem uma questão aqui, qual é o papel mesmo da Rede Brasileira de Segurança de Paciente na construção dessa cultura para a segurança do paciente? A Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, ela desenvolve, na verdade, os processos de alinhamento de conceitos desde o básico, que é a segurança do paciente, orientando os profissionais de saúde, que é direcionado, a rede é bem direcionada para a equipe de enfermagem, mas a gente também tem outros profissionais que se envolvem nessa assistência, e a gente vai até as unidades de saúde, promovendo conceitos, mostrando e implementando ações e cuidados específicos dentro de cada gradiente de complexidade desses pacientes. Então, por exemplo, na unidade de terapia intensiva, trazendo os catéteres de Lélia, a gente vê que acontecem muitos riscos se a gente não identifica esses catéteres de maneira adequada, né? Eu tenho muitas vezes pacientes que estão com catéteres de sonda nasentérica ou nasogástrica que se confundem com catéteres venosos central ou periférico e que por diversas vezes já aconteceram acidentes de administração medicamentosa em uma via endovenosa. Então, isso tudo, a rede trabalha em conjunto, trabalha no estabelecimento de protocolos, trabalha estabelecendo critérios e desenvolvendo estratégias de trabalho científicos junto às equipes de enfermagem. Aproveito e convido todo mundo a fazer parte da rede, né? Não uma movimentação de propaganda, mas sim de parceria quanto às necessidades de se manter a segurança do paciente estabelecidas para a categoria de enfermagem. A rede, eu acho que hoje, não só a Rebraensp, mas todas as sociedades ou equipes ou grupos de estudo que estabelecem os processos de segurança do paciente vêm só agregar, né, Ana? Quando a gente fala da necessidade de estabelecer critérios e protocolos, a gente muitas vezes pensa, vem mais um protocolo, vem mais um papel, lá vem mais uma, né? E, na verdade, não. A gente começa a trabalhar críticas positivas e sugestões que podem direcionar aquilo que eu posso fazer de melhor quanto ao meu serviço e unificar essas ações. Então, eu acho que esse é o papel fundamental de qualquer unidade, né, de qualquer grupo de estudo relacionado à segurança do paciente. A segurança do paciente, ela traz essa paixão que você transmite, né? Então, assim, falar de segurança é bem quem gosta de qualidade, quem gosta de trabalhar aí com essas ferramentas, né? Que vão trazendo, porque de fato você precisa monitorar, você precisa fazer, mas quando você traz assim, né? Que são 3 termos que fazem parte e que não pode deixar, né? De ser destacado aqui quando você fala da confiança, da notificação e da busca contínua, exatamente, né? Então, exatamente. Algumas pesquisas sobre notificação, na verdade, eu queria saber de você se, de fato, a notificação ainda é a grande questão em relação à segurança do paciente. Assim, eu acredito que quando a gente fala a palavra notificação, ela ainda soa de maneira pesada, né? Quando eu falo assim, eu preciso que você notifique, é como se eu estivesse apontando que eu estou dizendo que alguém errou alguma outra coisa. Eu acho que a gente precisa trabalhar isso muito dentro da cultura institucional, estabelecendo regras educacionais. A palavra certa é você tentar entender que as pessoas precisam cooperar internamente e entender que os processos de notificação, de registro, de pontuações, apontamentos, seja o nome que for dado, ele vai ser utilizado, e isso é um processo muito lento, contínuo, porque a nossa cultura brasileira não é preparada. Eu acho que a Bia, inclusive, né, pode falar muito bem disso em relação ao Einstein, ao Sírio, né? A gente tem uma cultura paulista muito forte quanto à segurança do paciente, porque nós aqui trabalhamos com o AOC, e a gente tem trabalhos de excelência em relação a isso, mas existem sim as suas falhas, os seus processos. Então, isso estabelece muito do que você traz na organização, sabe, Ana? Se eu consigo culturalizar, como eu sempre falo, dentro do ambiente de trabalho, que a notificação, apesar do nome, né, ser forte quanto o processo fiscalizador, ele vem para garantir que aquilo que aconteceu faça parte do processo de melhoria, mas não só na fala, que eu comprove que aquilo realmente fez parte do processo de melhoria, eu trago os profissionais para junto, né? Eu mostro que realmente isso pode acontecer.
Eu trabalho dentro de apresentações, de congressos, de seminários, de fóruns internos, que a gente possa, garantindo, inclusive, tudo que aconteceu dentro da instituição, não dizendo quem foi, aonde foi, como foi, mas sim como exemplo que trouxe, né, uma melhoria para aquela instituição. Eu acho que esse é um trabalho muito em conjunto, né? Não é só a enfermagem, não vai ser só a enfermagem, não é só o corpo médico, não é só a psicologia. Eu acho que é a multidisciplinaridade dentro da inter, da trans, né? Desse processo que a gente fala de uma forma geral, trabalhar isso continuamente para que a gente melhore. Eu conheço uma instituição aqui em Salvador que trabalhou muito fortemente essa cultura de segurança do paciente. É uma instituição acreditada, é um hospital público, foi criado, como eu falo sempre, desde o tijolinho para que fosse acreditado, mas assim, trabalhar essa cultura interna vem muito do que você tem enquanto seus processos de internalização mesmo que você aprendeu, né? Então é toda uma cultura mesmo que a gente precisa trabalhar. Isso. Tem uma pergunta aqui de Maria Cristina que ela traz: como vencer a resistência da equipe às mudanças de cultura para a melhoria da segurança do paciente? Né? Eu falo sempre nessa história de mudança de resistência, é igual a filho, né? Quando a gente vai falar do filho, você não pode isso, aí ele vai lá e faz. Filho, você não pode isso, ele vai lá e faz. Então, na hora que ele fala, não quero mais fazer, né? Porque ela tá falando toda hora. Então, acaba sendo uma situação que começa a ser movimentada pelo seu espelho. Se eu sei e faço aquilo e provo, e no meu discurso do dia a dia, eu mostro por A mais B que cientificamente e tecnicamente aquilo é comprovado e que é uma prática segura, eu trago todo mundo junto comigo, né? Isso é importante. Não é fácil, né? Trabalhar a cultura interna de segurança do paciente na instituição não é fácil, não. Mas é todo um movimento, e aí vem um ponto importante que é desde a categoria de cima. Apesar do processo hierarquizado, ele não precisa ser impositivo, mas ele tem que ser acreditado, e não no sentido de certificação, mas sim de acreditar mesmo que aquilo é possível. Se eu tenho um gestor maior, que ele enfatiza essa necessidade, que ele acredita que aquilo não é uma pontuação negativa, né? Não é um apontamento negativo individual, e sim um crescimento para os profissionais, não tenha dúvida que a instituição com certeza vai além. E isso tudo vai ser desenvolvido em práticas internas institucionais. E aí tem uma questão aí que você trouxe muito bem, que é o aspecto da liderança, né? Então, Exato. A liderança no sentido de desenvolver essas pessoas para que elas sigam, né? Aquilo que você traz de regulamentação não é só uma norma, não é só mais um papel, não é só mais... Mas, de fato, o indivíduo, nessa cultura, entender a importância de se fazer, né? Exato, do fazer e do fazer legal. Então, a enfermagem, nessa gestão do cuidar, mas ela transita com os outros profissionais, né? Então, assim, é todo mundo fazendo a sua parte. Gostei muito da cumplicidade da equipe, é verdade. Tem que ter essa cumplicidade, né? Isso tem que acontecer e acontecer de fato e acontecer bem. E essa cumplicidade, Ana, ela fala, na verdade, ela vem não só da equipe de enfermagem, eu acho que a gente consegue fortalecer a equipe de enfermagem quando a gente traz a cumplicidade desde a higienização do hospital, desde a recepção do hospital, onde você faz com que as pessoas entendam todo o processo e pactuem com você, né, em prol da segurança dos nossos pacientes. Como eu trabalho na gestão de regulação de leitos, eu falava muito sobre segurança do paciente e meus assistentes administrativos falavam assim, vem a louca da enfermeira ficar falando de segurança do paciente, onde eu tenho que ficar trabalhando aqui só internar paciente. Eu falava, não, gente, entendo que a gente está, na verdade, dentro da unidade, onde é a porta de entrada. Eu falo de segurança do paciente na hora que o paciente chega no estacionamento, né? Porque se ele sai da ambulância e ele tem algum risco, ele já tem um risco e a gente precisa avaliar que risco foi que ele teve para manter de maneira segura a entrada desse paciente. Eu admiti o paciente e não fui eu quanto médico que admiti, foram vocês, assistentes administrativos, que registraram o paciente quanto a o seu registro, o seu RG, né, seu documento oficial dentro de um prontuário. Então, quem abre o prontuário não é o médico, não é o enfermeiro, né? É um assistente administrativo da unidade de internação, que eu falo da regulação. Somos nós que identificamos esse paciente. Então, se eu não entendo os protocolos internos, obviamente já começou. A primeira barreira já passou, lá o que é isso, a gente já começou a primeira barreira, porque eu posso identificar erradamente, eu posso encaminhar, e por aí vai. Então, tem todo um processo que alinha e permeia junto à assistência multidisciplinar, mas trazendo foco para a enfermagem, que é buscar essa segurança com todos os profissionais da instituição.
E que fica bem amarrado, né, com a qualidade, nessa gestão Exato. de qualidade, da acreditação, porque assim, se todos os indivíduos não conhecerem de fato o que é, né, vai existir uma falha. A professora Lélia quer fazer uma pergunta. Diga aí, professora. Diga, professora. Do cateter? Não, eu gostaria, na verdade, de compartilhar com vocês uma experiência, porque eu acho muito interessante a professora Ana Karina falando sobre o paciente. Quando eu estava no Einstein, atuando, naquela época eu era coordenadora de uma unidade, eu estava passeando no hall de entrada do hospital que me leva até um restaurante. Quem conhece o Einstein sabe que o hall de entrada é a passarela das celebridades. Você quer ver artista, vá para lá, porque lá tem. E por isso existe muita circulação de pessoas. Então, eu estava indo para tomar um cafezinho com meus amigos, de repente, uma pessoa caiu no chão. Por que ela caiu no chão? Porque o funcionário do almoxarifado estava encaminhando um carrinho com compras, com produtos, não viu o acompanhante. Olha, nós estamos falando de paciente. Sim. O acompanhante, ele derrubou, porque ele estava dirigindo um carrinho dele, daquele de mão, mas era muito alto, ele não conseguiu visualizar. Na mesma hora, eu fui enfermeira, né? Parei, deixei ele no chão, eu estava com o celular, liguei para o pessoal de resposta rápida, do time de resposta rápida, Importante. e fiquei lá, ao redor daquele paciente, tentando, sem ser uma enfermeira de emergência, sem ser uma enfermeira de terapia intensiva, mas sendo uma enfermeira, fazendo com que ninguém mexesse naquele paciente e olhando no tempo para chegar ao atendimento. De imediato veio o atendimento, minha adrenalina passou e depois eu fui conversar com as pessoas. E olha o que é qualidade na minha visão, né? Que qualidade também isso depende do que a gente entende, né? Sim. Qualidade foi... Eu estava sendo monitorada por câmeras, todo mundo, o pessoal do transporte estava me vendo e já estava mandando. Quando viu tudo, cada um no seu papel foi fazendo a sua parte. Então, foi por isso que chegou de rápido o transporte, porque o pessoal do transporte estava sendo avisado, ou seja, não foi a enfermeira, né? Foi o pessoal da manutenção, foi o pessoal da segurança, foi todo mundo junto. Isso é qualidade. Porque a qualidade não pode se passar somente no catéter, porque o catéter está ali sob controle numa terapia intensiva. Agora, aquele acompanhante que vem visitar o paciente, virou paciente, intensiva, né? E aí, como é que a gente faz? Então, qualidade é algo muito amplo, né? E eu entendo a dificuldade de muitas instituições, né? Que vê assim, como é que faz para as pessoas entenderem? Primeiro, ela vai ter que saber o que é qualidade, mas ela vai ter que interiorizar. Porque não vai adiantar a Ana Karina, que é maravilhosa, fazer aula, falar, porque é para você, claro. Mas se Lélia, aquela coordenadora daquela época, não tivesse essa visão de segurança e qualidade, talvez o desfecho não ia ser tão interessante. No final, o paciente teve uma fratura e foi resolvido. Diga, Bia. Não, só queria comentar uma coisa, que com certeza numa situação dessa, num hospital que tem a cultura de segurança, ao invés de uma liderança querer dizer quem foi o culpado, né? A gente, depois que acontece uma situação, junta todo mundo numa sala e vamos fazer um disclosure. Perfeito. Ou seja, para aquilo ter acontecido, várias coisas aconteceram de errado. Exatamente. Né? Foram várias fases que não deram certo, vários dispositivos de segurança que por alguma razão não funcionaram. E aí, do mesmo jeito que foi um erro cometido em conjunto, a solução tem que vir em conjunto. Então, ao invés da pessoa da enfermagem querer dar bronca no almoxarifado, que aí vai colocar o outro que falou que estava com pressa e por isso que foi um carrinho tão cheio, é assim, vamos ver o que nós falhamos para nós melhorarmos. Exatamente. Né? E esse é o ponto principal, né? A gente saber estabelecer, às vezes, protocolos, estabelecer relações, times de resposta rápida hoje é um facilitador. Eu acho que, na verdade, ele traz... inclusive a ideia de responsabilidade num bom sentido, porque às vezes nem todo mundo quer ter essa responsabilidade. Mas quando você fala de times de resposta rápida ou qualquer equipe de movimento para assistência, né, que alguns hospitais trazem, eles trazem a necessidade de que você se sinta participante daquele processo. Então você traz uma responsabilidade linear, né, onde você envolve técnicos, enfermeiros, recepcionistas, segurança, e isso, obviamente, você aumenta ainda mais a credibilidade
e a possibilidade de culturalizar, como eu falo, a segurança do paciente naquele ambiente. Com certeza, como o Bia falou aí, ninguém vai ficar pensando, meu Deus, o problema é do carrinho, que é grande demais, o cara era baixinho, bota um sapato alto nele, diminui o carro. Não, a gente não vai analisar a história, né? A gente, na verdade, vai tentar trabalhar o processo inteiro para minimizar, enfim, todos esses riscos que eu acho que é muito importante, né? E essa cumplicidade que você traz, porque você dá esse empoderamento para o indivíduo. Exatamente. Então, assim, ele se sente, ele não é só um executor, mas ele participa, então ele vê, ele avalia, né? Então, é todo mundo junto, é essas mãozinhas mesmo que você trouxe. Segurança do paciente também eu entendo dessa maneira. Diga, e essa palavra empoderar, Ana, algumas enfermeiras não gostam, né? Mas eu adoro. Eu acho que quanto mais empoderamento você tem, mais segurança você vai fazer, mais condições de multiplicar o seu saber você tem. Então, gente, para com essa história de que vocês não querem ser empoderados, que tem que empoderar mesmo, viu? Enfermeiro tem que ter poder. Aliás, não sabe usar muitas vezes. Então, vamos nos empoderar para que a gente consiga, na verdade, trazer a segurança do paciente, qualidades da assistência, porque é o que a gente quer. Eu falo sempre assim, eu não vou dizer quantos anos eu tenho não, porque não interessa, não vale a pena, né? Mas assim, eu quero ser assistida com qualidade, com segurança, por todo mundo que está chegando agora. Então, por isso, a gente precisa ter, sim, o poder de saber tecnicamente, cientificamente, praticamente, para que a gente possa melhorar, seja a instituição que for. Ana, seja uma brincadeira que eu sempre faço, desculpa, é assim, a gente, quando vira paciente e vê um aluno entrando na porta do seu quarto, é o melhor termômetro que você vai ter sobre segurança do paciente. Verdade. Porque se você vê aquele seu aluno entrando no quarto e você fala, putz, estou tranquila, ele vai cuidar de mim, eu sei que vai dar tudo certo, é que tá indo tudo bem. Se você vê o aluno entrando, você tem vontade de pular a janela, é porque tem alguma coisa errada. Então, acho que eu brinco com eles, eu falo toda vez que eu tô dando aula, eu falo assim, o meu melhor termômetro é me imaginar doente, imaginar você vindo cuidar de mim. Mas sabe qual é o melhor termômetro? Melhor ainda, Bia, não é nem a gente, né? Porque a gente sabe, a gente conhece, mas o próprio aluno ver um outro aluno chegar. Porque qual a garantia de que aquilo que ele está fazendo é aquilo que você aprendeu ou que você ainda está aprendendo, entendeu? Eu acho que esse é um ponto bem importante para a gente trabalhar internamente quanto cultura e quanto à necessidade de multiplicar a segurança do paciente para todo mundo. Quando você fala do empoderamento, eu gosto muito mais do empoderamento do que assim, conhecimento é poder. Exatamente, isso, alunos, perfeito. Não existe empoderamento porque tá na moda. Não existe empoderamento se você ficar... O que vocês estão fazendo aqui agora? Buscando novos conhecimentos, buscando uma pós-graduação, buscando formação, né? Isso é poder e ninguém tira isso de vocês. Só para fechar o caso do paciente que caiu, você também falou uma coisa importante, que a autogestão tem que estar envolvida. O que aconteceu nesse caso? Esse caso foi levado para reunião. O que é uma reunião? É uma reunião onde toda a liderança, né, mais ou menos umas 500, se senta no auditório e juntas vão fazer isso que a Bia disse. Vão identificar o que se chama... Tem se evitado muito falar a palavra erro, né? Oportunidade de melhorias no processo. Isso, então, exatamente. Pessoas juntas identificam oportunidade de melhoria do processo. De melhoria. Quem comanda a reunião é o CEO, o diretor-geral, que, inclusive, ainda é um advogado. Então, ele que comanda, ele senta na primeira fileira e nós, que estamos envolvidas, quem foi lá no anfiteatro contar a história desse paciente, desse acompanhante que foi derrubado, não foi o moço da manutenção, nem sei quem é esse moço da manutenção, foi o líder dele. O líder dele que foi lá para defender ou pedir ajuda em processo. Então, assim, é muito legal quando você vive onde de cima a baixo, de lado a lado, envolvimento, todos né? Entendem e que, assim, não é busca culpado. Busca culpado é coisa do passado. É busca em oportunidades de melhoria. É só isso que eu tinha que falar para contribuir um pouco. Obrigada, Lélia. Todas as contribuições, elas são bem-vindas. Queridos, estamos nos encaminhando aí para o final dessa bela aula, né?
Tá vendo, aula professor aí. Tarcísio, que eu falei que o ponto principal da aula eu ia cumprir o horário, mas as pessoas gostam e aí acabam, entendeu? Falando mais, não tem outro jeito. Segurança do paciente é isso, a gente multiplica horas, inclusive. É Foi isso ótimo, aí. professora. Muito obrigado. Foi bem bacana. E a professora Ana Dulce já anunciou que a gente está se aproximando do final, mas uma das coisas que vocês trouxeram no final aí sobre a professora Lélia até falou que segurança, que conhecimento é empoderamento, não é poder. Eu vejo dessa maneira. Eu acho que a instituição de ensino ela precisa ter sempre em mente esse papel, porque quando ela funciona bem, quando ela não trai a confiança dos seus alunos e ela efetivamente está preocupada com a formação deles, inclusive com o aspecto profissional humanístico, ela torna essas pessoas muito potentes. Ela está trabalhando em defesa do profissional, ela alivia o trabalho dos sindicatos, das associações de classe, que têm grandes problemas com profissionais que não têm uma boa formação e que vão fazer as coisas de forma equivocada. Então, todas essas instituições são importantes, mas o grande poder do profissional é conferido com o nível de conhecimento, com a qualidade do trabalho que vai prestar aos seus pacientes. E isso a instituição de ensino pode contribuir muitíssimo com esse propósito. Mas vou passar a palavra para a professora Ana Dulce, que ela está querendo encerrar. Muito obrigado, professora. Obrigado, professor. E é isso mesmo, né? E é isso que a gente está aqui mostrando a Faculdade Santa Casa e esse potencial na formação de profissionais diferenciados, né? Buscando mesmo atingir uma qualidade na assistência, né? Então, a formação de ensino de excelência para também trazer esse profissional para o mercado de trabalho com esse perfil, né? De profissional de excelência. Então, gente, vocês que estão aí, estiveram até agora conosco, estamos vendo aí as pessoas participando, agora vai surgir um questionário sobre esse evento e vocês vão dar a opinião de vocês. A opinião de vocês é bem importante para nós, tá certo? Então, antes de fecharmos, vocês vão responder esse questionário. Então, voltando a lembrar, nós temos alguns eventos, né, no próximo mês, algumas atividades. O professor Tarcísio já trouxe aí a abertura, né, das aulas da pós-graduação. Na próxima semana também temos um webinar, né, comemorando a Semana Internacional do Aleitamento Materno, com a enfermeira Luísa Chamusca, mas com a equipe multidisciplinar que vai estar falando sobre a amamentação, né, o aleitamento materno e a pandemia, relevância e a proteção ao bebê, né? Então, nós temos aí esse webinar na quinta-feira, na semana que vem. Teremos também, promovido pelos cursos de enfermagem da pós-graduação, uma aula com a professora Tássia Faustino, né, falando sobre abordagem de enfermagem ao paciente com sepse. Então, está aí posto, né, bem dentro aí, né, Ana, falando de segurança do paciente, a gente traz a questão da infecção e faz parte aí da formação dos enfermeiros. Chegando ao final aqui, nós vamos agradecendo, né, a professora Ana Carina por essa brilhante exposição. E aí, como eu estava dizendo para o professor Tarcísio, a prosa tá boa, porque aí fica 3 enfermeiras, 4 enfermeiras conversando sobre segurança do paciente. É um negócio assim que a gente não quer parar. Mas aí a gente agradece, viu, Ana Carina, a sua presença, né? E você traz como representante, né, dessa rede de segurança do paciente, você traz um propósito da rede, né? Que é gerar educação, promover a educação, fazer parceria com as instituições, e a gente agradece a sua disponibilidade para estar aqui conosco. Agradecemos a todos vocês presentes que estiveram aqui, tá? As novas coordenadoras que se apresentaram, né? A professora Beatriz Murata e Lélia Martã.
Agradecemos as enfermeiras Jaqueline Noronha, Elígia Wan, e gerentes de assistência do Hospital Santa Isabel, pelo apoio e participação efetiva na preparação dos estágios, dos nossos cursos de enfermagem, que tem um diferencial aí com a prática de 120 a 140 horas, uma carga horária bem de prática. A todos os profissionais da Faculdade de Santa Casa envolvidos na realização desse evento, a todos vocês, eu quero passar a palavra para vocês no sentido de fazermos um fechamento. Ana, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer novamente, muito obrigada, professor Tarcísio, a Ana, a Lélia, prazer novamente revê-la, a Bia, todos que participaram, foi um prazer, assim, falar de segurança e falar para a enfermagem, para mim é uma emoção, né? Eu gosto muito, sou apaixonada pela profissão. Se todo mundo tivesse aqui, estava vendo aqui o arrepio, e realmente eu acho que vocês estão num lugar que com certeza terão melhor qualidade de aprendizado, de trocas, de todas as estratégias possíveis, junto com a Ana, com o professor Tarcísio, com toda a equipe envolvida aí na Faculdade de Santa Casa. É uma honra, inclusive, né, fazer parte dessa webclass. Estou muito lisonjeada e até a próxima, com certeza. Muito obrigada para vocês. Obrigada, Ana. A gente que agradece. Obrigada, professor Tarcísio. A todos aí. Ficamos por aqui, tá? Beijo no coração. Até outro dia. Quero vocês no curso de catéteres. Vejo vocês na pós, hein, gente?